Alô, alô! Sejam bem-vindos de volta a mais uma terça-feira cheia de NFL, semana 11, muita coisa pra falar, muitos jogos bons e muitos extra points errados. Como vocês podem ver ali no meu quadro, tá escrito extra point, hashtag touchdown vale 6. E a gente vai começar falando disso. Então vamos que vamos. 12 extra points errados em um dia, só no domingo foram 12. Até 2 anos atrás, antes da NFL mudar a regra, né, o extra point era quase uma garantia. Você pensava, pô, estamos 7 pontos atrás, só preciso do touchdown. Hoje em dia não é mais uma garantia. Hoje em dia, touchdown vale 6, não vale 7. Tudo bem, sempre valeu 6, eu sei, mas o extra point antigamente era muito mais perto. Agora que é lá para 30 e muitas jardas, não é tão fácil assim. Então eu quero saber de vocês. Deixa aqui no comentário se você prefere o extra point de longe, como tá agora, ou se você preferia como era antes, mais de perto. Eu particularmente prefiro do jeito que tá agora, porque antes era só dar 7 pro touchdown, não precisava nem chutar o extra point, que não mudava nada. Se eu não me engano, eu li uma vez que a porcentagem de acerto antes da mudança da regra era de 99%. 99%! Isso é muita coisa, é a mesma coisa que dar 7 pontos. Só que agora caiu e caiu muito. Eu não sei o que aconteceu com os kickers essa semana, foi uma coisa meio maluca. Até o Adam Vinatieri, que tinha 44 field goals seguidos, errou um field goal. Então, essa semana para kicker não foi uma semana muito boa. Mas, extra points à parte, vamos falar dos jogos. Começando, como sempre, pelo Thursday Night Football, New Orleans Saints com um uniforme muito irado e Carolina Panthers. Uma vitória importantíssima para os Panthers, que ainda sonham um pouquinho com playoffs. Eles estão com 6 derrotas aí. Para ter uma chance de sonhar aí com os playoffs, eles precisam pelo menos ganhar umas 5 para ter um recorde de 9 vitórias e 7 derrotas. Lembrando que faltam só 6 jogos. Então eles precisam ganhar bastante coisa aí. De preferência, ganhar todos os jogos, mas como o time não está muito bem nessa temporada, não vai ser tão fácil assim. O Cam Newton teve um jogo bem razoável, 192 jardas e um touchdown, mas esse touchdown foi essa bomba aqui lançada pro Ted Ginn Jr., que conseguiu de alguma maneira manter os 2 pés dentro de campo. Foi um lindo lance dos Carolina Panthers. Os Saints até ameaçaram uma vitória fazendo 17 pontos no quarto contra nenhum dos Carolina Panthers, mas não deu, os Panthers ganharam. Vitória mais importante ainda porque foi um confronto de divisão, mas os Panthers continuam em último com 4-6, e os Saints logo acima deles, também com 4-6. Pô, hoje tu tá com imã de me ligar na hora que eu tô gravando, hein? E vamos falar dos Browns? Vamos falar de Cleveland. Mais uma derrota pra Cleveland. 24-9, Steelers contra Cleveland. Não estou nem um pouco surpreso. Os Steelers são um time muito melhor que Cleveland. Mesmo não estando tão bem esse ano, ainda são muito superiores. Jogão do Le'Veon Bell, o running back dos Steelers. É normal os running backs fazerem estrago contra Cleveland, né? Talvez aí a pior defesa contra o ataque terrestre. O Le'Veon Bell teve 146 jardas terrestres, mais 55 jardas aéreas, 201 jardas da linha de scrimmage, além de também ter um touchdown no chão. Duas coisas importantes. A defesa dos Steelers teve 8 sacks. Não foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. 8 sacks, tá? E a segunda coisa é que o Cody Kessler, o nosso quarterback titular e calouro, sofreu uma concussão, a segunda concussão dele esse ano, e aí o Josh McCown entrou. Sofreu muito sacks, sofreu um fumble que foi retornado para touchdown. Realmente não foi lá um domingo muito bom na cidade de Cleveland, digamos assim. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, 9ª vitória seguida dos Cowboys. Alô, Super Bowl! Eles que só perderam o primeiro jogo da temporada para os Giants e depois daí, né, o Dak Prescott e o Zeke Elliott, como a gente já sabe, vem destruindo a liga, e agora o Dez Bryant está começando a entrar nesse trio e vai ficar uma coisa difícil de parar. Dak Prescott contra os Ravens lançando para 301 jardas e 3 touchdowns, 2 deles para o Dez Bryant. Os Cowboys isolados ainda com o melhor recorde da NFL, 9 vitórias e 1 derrota, e os Baltimore Ravens ainda em primeiro na sua divisão, na AFC North, mesmo perdendo.
Detroit Lions e Jacksonville Jaguars, jogo com o resultado esperado, 26-19 para os Detroit Lions. Eu achei que fosse até ser um pouco maior essa diferença de pontos, mas os Lions conseguiram ganhar, garantiram uma vitória razoavelmente fácil. O Blake Bortles teve outra pick six. Que ano do Blake Bortles, hein? E os Lions seguem na liderança da sua divisão. Liderança essa um pouco surpreendente para mim, considerando que os Vikings e os Packers estão nessa divisão, mas os Vikings perderam 4 seguidos e voltaram a ganhar, a gente já vai falar deles. E os Packers, o que é que tá acontecendo com eles, né? Mas a gente também já vai falar deles. Colts e Tennessee Titans. Vitória dos Colts, mas eu tenho que dizer que se você torce pro Colts, você deve ficar assim, semana por semana. Porque, pelo amor de Deus, oi time irregular do caramba. Bom jogo do Luck, com 262 jardas, 2 touchdowns e 1 interceptação. E ótimo jogo do Marcus Mariota do outro lado, com 209 jardas, 2 touchdowns e 0 interceptações. O jogo começou 21-0 para os Colts, mas acabou com a incerteza, né? No fim, parecia que qualquer um dos dois times podia levar a vitória, mas o time de Indianapolis conseguiu segurar o placar e ganhou mais uma. Vitória muito importante porque, por ser confronto de divisão, eles passam os Tennessee Titans e agora estão em segundo na AFC South. Buffalo Bills e Cincinnati Bengals foi um jogo um pouco chato, placar só 16-12, né? Os Bills conseguiram um touchdown com o LeSean McCoy, que se machucou e teve que sair do jogo, mas esse touchdown aí foi essencial para a vitória do time de Nova York. Sim, Buffalo é em Nova York, eu não errei. Jogo fraco do Andy Dalton, né, com 207 jardas, só 1 touchdown e 2 interceptações. Os Bills que continuam ainda lutando por um lugar no wild card, porque eles têm os Patriots na divisão e é quase impossível tirar o título de divisão dos Patriots, mas eles estão aí com 5-5 brigando por um lugar nos playoffs como wild card. Pior do que perder foi a péssima notícia para os Bengals de que o AJ Green se machucou, ele teve um rompimento no hamstring, né, na parte posterior da coxa, e ele não é muita dúvida ainda para essa temporada. Ele deve ficar no mínimo fora umas 4 semanas, e aí fica a dúvida, se ele puder voltar, mas Cincinnati não estiver brigando por um lugar nos playoffs, vale a pena botar ele no jogo com ele podendo se machucar de novo e piorar a situação? Eu digo que não. Bom, Chicago Bears e New York Giants, nenhuma surpresa aqui, 22-16 para os Giants, ganharam mais um jogo, eles estão muito bem, 7 vitórias e 3 derrotas, é a 5ª vitória seguida dos Giants, um pouco surpreendente. Mas a notícia desse jogo é que Eli Manning não teve nenhuma interceptação, 227 jardas e 2 touchdowns para o quarterback dos Giants. E o Jay Cutler se machucou, dúvida aí para o resto da temporada. Isso é bom? Isso é ruim? Não sei, deixa aí também nos comentários. Vikings e Cardinals, aê! Acabou o caô, o Vikingzão chegou, o Vikingzão chegou, ganhou de novo! Os Vikings snapped, como se diz aqui nos Estados Unidos, essa sequência de derrotas seguidas. Eles vinham de 4 derrotas seguidas e conseguiram ganhar um jogo muito importante. Isso muito devido ao jogo ruim do Carson Palmer, o quarterback de Arizona, que teve 198 jardas, 2 touchdowns, 2 interceptações e sofreu 4 sacks. O quarterback dos Vikings não teve lá um jogão. O Sam Bradford teve só 169 jardas e 1 touchdown. Então o que fez a diferença? A defesa e a unidade de especialistas do time de Minnesota. Eles tiveram uma interceptação do Xavier Rhodes retornada para touchdown em 100 jardas e também tiveram um kickoff retornado para touchdown do Cordarrelle Patterson para 104 jardas, ou seja, a defesa e a unidade de especialista combinou para 204 jardas e 2 touchdowns, disparada a diferença dessa partida. Dolphins e Los Angeles Rams também foi um jogo um pouco parado, 14-10 só, mas nos providenciou com talvez a melhor jogada dessa semana. O que vocês acham? Esse touchdown aqui do Jarvis Landry, que parecia que não ia a lugar nenhum, mas os gigantes da linha ofensiva dos Miami Dolphins empurraram ele para touchdown. Lembrou um pouco o scrum do rugby. Bom jogo dos Seahawks. Se você é torcedor deles, você deve ter ficado satisfeito com o que eles demonstraram no domingo. O Carson Wentz, quarterback dos Eagles, teve um jogo ok, 218 jardas, 2 touchdowns, só que o problema é que ele teve 2 interceptações também. Já o Russell Wilson teve um jogo muito bom, 272 jardas e 1 touchdown arremessado. E aqui vem a novidade. 1 touchdown recebido. Sim, nessa jogada aqui, ele e o Doug Baldwin fazem uma combinação muito legal, que ele faz um passe para trás, ou seja, ainda pode ter um passe para frente na jogada, e o Doug Baldwin realiza esse passe, perfeito por sinal, para o Russell Wilson, perto do pylon, e ele recebe e marca os 6 pontos.
6 pontos, não 7, porque nada é garantido hoje em dia. Má notícia pro time de Seattle, o CJ Prosise se machucou e agora é dúvida pro próximo jogo. Washington Redskins e Green Bay Packers, o Sunday Night Football, que jogão, muitos touchdowns, jogaço do Kirk Cousins, o quarterback dos Redskins, 375 jardas e 3 touchdowns. Jogão também do Aaron Rodgers, com 351 jardas e 3 touchdowns. Qual foi a diferença então, Léo? Robert Kelly, running back dos Redskins, também com 3 touchdowns. Coitado dos Packers, que estão com uma secundária completamente esburacada, perderam vários jogadores para lesões, agora perderam linebackers também, a defesa dos Packers não tá boa. Foram mais de 30 pontos cedidos agora em 4 jogos seguidos. E quem abusou disso foi o Pierre Garçon e o Jamison Crowder. O Pierre Garçon teve um touchdown de 70 jardas e o Crowder um de 53. Os Redskins muito vivos ainda nessa briga por um lugar nos playoffs. Já os Packers com 4 vitórias e 6 derrotas, eu arriscaria dizer, na mesma situação dos Carolina Panthers, que eles precisam ganhar pelo menos 5, mas de preferência todos os 6 que faltam. A surpresa da rodada para mim vai pro jogo entre os Tampa Bay Buccaneers e os Kansas City Chiefs. Eu realmente achei que fosse dar o time de casa, mas eu tinha quase 100% de certeza. Sendo que não. Os Buccaneers foram lá, me surpreenderam. Ótimo jogo do Jameis Winston com 331 jardas e um touchdown. O Roberto Aguayo, de quem a gente tinha já falado aqui, o kicker dos Buccaneers, foi essencial nesse jogo. Ele que não estava vindo muito bem esse ano, né? Fez 4 field goals de 4 tentados e um extra point. Ele não perdeu um extra point nessa rodada, o que foi bem raro. O Cairo Santos, nosso kicker brasileiro, também fez a parte dele com um field goal e 2 extra points, acertando 100% dos seus chutes. O time de Tampa Bay segue muito bem aí em segundo na NFC South, logo atrás dos Falcons. Os Buccaneers com 5-5, os Falcons com 6-4, eles tiveram uma bye week essa semana, então eles estão bem próximos aí. Já os Chiefs perderam um jogo que não podia perder numa divisão tão apertada como a AFC West, com os Raiders 7-2, os Chiefs agora 7-3 e os Broncos que tiveram também uma bye week com 7-3. E o não me diga dessa rodada vai para New England Patriots e San Francisco 49ers, não só por ser mais uma vitória do Patriots, como também uma derrota dos 49ers. O time de São Francisco, que depois de ganhar a primeira partida do ano, perdeu 9 seguidas. Jogão do Tom Brady, com 280 jardas e 4 touchdowns. Boa recuperação do quarterback depois do último jogo que não foi muito bom, né? Quando eles perderam contra os Seahawks. E o touchdown aéreo dessa rodada vocês já viram, mas eu tenho que mostrar de novo. Essa combinação entre o Russell Wilson e o Doug Baldwin, uma novidade, uma coisa que não se vê todo dia, né? Uma trick play, como eles chamam, para confundir a defesa de vez, e super bem executado, eu repito. O passe do Doug Baldwin foi absolutamente perfeito e o Russell Wilson fez uma recepção também absolutamente perfeito. E o touchdown terrestre também vai para o Seattle Seahawks com esse touchdown aqui do CJ Prosise, 72 jardas, o pobre jogador que se machucou, mas não sem antes deixar sua marca. E por hoje é isso, lembrando que amanhã tem palpites e também o resumão do Monday Night Football, como a gente tem feito nas últimas semanas. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí embaixo, não se esquece de se inscrever no canal também. Vamos chegar a 1000 inscritos até o fim do ano, que aí eu vou pular na neve sem camisa, só de calção. Eu ainda não acredito que eu prometi isso, mas tá prometido. Vamos lá, vamos conseguir 1000 até o dia 31 de dezembro, pra vocês me verem passar muita vergonha e mais frio ainda. Não se esqueçam também de me seguir em todas essas redes sociais aqui. Ah, e vai lá no Twitter votar na sua foto favorita, qual que você acha que foi a melhor foto e que deve ir pro Super Bowl comigo. Então, eu vejo vocês amanhã para palpite e Monday Night Football. E claro, como toda terça-feira, eu vejo vocês aqui no dia 29 de novembro para mais um resumão da NFL. Vamos falar de semana 12. Um grande abraço e até lá. Valeu!